Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que palma fraca é essa, irmão? Dê um glória a Jesus e complemente aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não pode faltar glória a Deus, aleluia, no culto de crente, assembleando, viu, irmãos? Mesmo que você esteja assim meio cansado, meio para baixo, mas faça um esforço. De repente, é exatamente isso que o Espírito Santo está precisando. Aí ele enche. E diz a palavra, abre a tua boca e eu encherei, né? Então que o Senhor nessa noite corresponda à sua glorificação, à sua exaltação, ao seu louvor, à sua adoração, de maneira que você saia daqui hoje feliz, alegre, renovado, restaurado, pois estamos na presença do Senhor e não estamos apenas num culto formal, estamos na presença do Senhor Jesus. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículos 38 a seguir. Glória a Deus. Lucas 10, 38 é um texto muito conhecido. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Graças a Deus. Uma versão diferente, a gente fica se enganchando aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse texto claramente nós vemos aqui dois tipos de pessoas recepcionando Jesus. Dois estilos diferentes. E esse texto nos traz parte da história de duas mulheres que tiveram o privilégio de andar com Jesus, e não só de andar, e também não apenas ouvi-lo, mas de recebê-lo em casa. Elas tiveram o privilégio de recepcionar Jesus em sua casa, e esta família era composta por 3 pessoas, pelo menos é o que está registrado: Marta e Maria e Lázaro. Esses 3 irmãos, e tiveram a alegria de receber Jesus em sua casa. E mesmo Jesus estando no mesmo ambiente, no mesmo lugar, a reação quanto à presença de Jesus foi diferente. Como isso é interessante. E creio que isso continua também a acontecer nos nossos lares e também no próprio templo, no momento do culto, por exemplo. Algumas pessoas estão dispersas. Eu sei que aqui algumas estão presentes no corpo, mas a mente talvez esteja muito distante daqui. Com certeza,
por causa de algumas preocupações, ansiedades, talvez cansaço e um desgaste da vida. As razões são muitas. No entanto, muitos que estão no mesmo ambiente onde há a presença de Deus não conseguem desfrutar de maneira plena da presença, da graça e do agir de Deus. Como nós somos falhos no momento em que nos apresentamos diante do Senhor. Como nós deixamos a desejar. Como eu viajo um pouco, eu já estou acostumado com o nosso jeito de ser, a nossa maneira de se comportar na igreja. E em alguns lugares eu fico muito inquieto. Mas não posso repreender as pessoas, pois eu não sou o pastor daquela igreja. Mas em alguns lugares até é necessário que a gente fale, para que os irmãos se aquietem. Porque há uma conversação muito grande, uma dispersão. E a gente percebe muitas pessoas no celular, outros conversando, sorrindo, trocando ideias. E o culto está acontecendo. Isso não é difícil de encontrar. E então nós falamos assim: Jesus está presente neste ambiente, não é? E alguém olha assim, como se estivesse dizendo: e daí? A reação é de que não se importa com a presença de Jesus. E esta é uma promessa, irmãos, do próprio Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O culto perderia completamente a graça e o sentido se a igreja não estivesse realmente reverenciando a presença dele. E a nossa fé perderia também todo o sentido se apenas nos reuníssemos como costume ou tradição. Mas se não fosse realmente a fé movida pela presença de Deus, pelo agir de Deus no ambiente, tudo perderia a graça, o sentido. Um certo homem chamado Jacó, um dos grandes nomes do período patriarcal, ele teve uma experiência extraordinária com a presença de Deus. Ele saiu errante da casa de seus pais, pois havia enganado o próprio pai e seu irmão. Mas como havia uma promessa de Deus sobre a sua vida, embora ele estivesse caminhando segundo os seus pensamentos, Deus estava ali a observar. E foi exatamente no caminhar para uma terra distante da de seus pais, ele foi para Harã, e naquele percurso ele teve uma experiência com Deus. Ao se deitar no chão e colocar a cabeça num travesseiro bem confortável, feito de pedra, ele estava simplesmente cansado. E naquele instante do seu cansaço e das grandes preocupações que estavam sobre ele, ele teve uma experiência que marcou a sua história. E todas as vezes que nós estamos realmente quase que no limite do suportar, quando estamos sentindo o peso da angústia, da ansiedade, das preocupações da vida, o nosso Deus continua a nos observar. E assim ele fez com Jacó. E Jacó
teve naquela noite uma visão maravilhosa. E ele viu e sentiu a presença de Deus de forma tão extraordinária, que ao acordar, ao abrir os olhos, após ver aquela escada em que os anjos subiam e desciam, ele pôde expressar: quão terrível é este lugar. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E Jacó naquele momento viu que Deus estava ao seu lado. Dali para frente, Jacó pôde entender que a presença de Deus estava ali seguir. E embora estivesse tão ansioso e tão preocupado, ele pôde entender que Deus estava no comando da sua história, da sua vida. 2 discípulos estavam seguindo para Emaús, após a morte de Jesus. Já no domingo pela manhã, eles estavam aflitos. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como que vendados. Eles estavam sem entender nada. E Jesus aparece e fica entre eles dois, caminhando. E naquele caminhar, Jesus prega para eles, revela as Escrituras de maneira sábia, e o coração deles começa a arder, mas eles não perceberam que era Jesus. Quando já no momento em que Jesus vai cortar, partir o pão, é que eles percebem que era Jesus. E eles mesmos disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava? Mas Jesus desaparece entre eles. Eles perderam uma grande oportunidade de serem consolados naquele momento. Eu dei esses 2 exemplos de que na hora das aflições, na hora das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, na maioria das vezes nem percebemos que Deus está ali, ao nosso lado, nos dando graça, nos orientando, nos fortalecendo e nos guiando. E Jesus pôde ser recepcionado de maneira diferente em vários lugares. Quando Jesus liberta o gadareno, aquele homem que estava oprimido pelo diabo muitos anos, ele era o terror daquele lugar. Mas depois que Jesus repreendeu aquele demônio e ele ficou liberto, os moradores daquela cidade em Gadara, eles expulsaram Jesus dali. Depois que Jesus repreendeu o inimigo, o demônio, e eles entraram naqueles porcos, eles disseram: nós não queremos você aqui. Jesus também não foi aceito em alguns momentos entre a sua própria família, em que os seus próprios irmãos disseram: vai fazer os teus milagres. Em Cafarnaum, Jesus também foi rejeitado. Eu estou dando estes exemplos para que os irmãos percebam que mesmo com a grande bondade de Deus, mesmo sendo o Deus criador de todas as coisas, mesmo sendo Deus perdoador, nós ainda temos a capacidade de ignorá-lo. E não estou falando dos incrédulos, eu estou falando dos crentes. E quantas vezes nós também temos esta capacidade horrível de ignorar a presença de Deus, de ignorar o agir de Deus, e que às vezes valorizamos tantas outras coisas que são supérfluas, passageiras, são coisas banais, que fazem parte do dia a dia. E às vezes damos muita atenção a essas coisas e ignoramos
a presença maravilhosa de Deus em nossa vida, em que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, e não quando as coisas estiverem bem. Você já parou para pensar nesta promessa maravilhosa? E eu estarei convosco todos os dias. Você precisa desenvolver essa consciência de que Deus está com você todos os dias. Todos os dias não é coisa pouca não, para você, para todos nós, para a igreja. Na verdade, nós não merecemos nem um dia de sua presença, mas a sua graça é maravilhosa, a sua bondade é extraordinária, em que Ele está conosco todos os dias, que chova ou faça sol, que a gente acorde mal-humorado ou bem-humorado, Ele está conosco todos os dias, que a gente esteja bem ou mal, mas Ele está conosco todos os dias. Se você permanecer na presença do Senhor, andando segundo a sua palavra, Ele está presente em teu caminho, em tua vida, todos os dias. Todos os dias. Assim como o sol, que não falha um só dia, até porque Ele é a razão do dia. Assim é Jesus em nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos. Jesus chega naquela casa, é recepcionado por aquelas duas mulheres, e elas então têm comportamentos diferentes. Marta se preocupa em estar no interior da casa, cuidando nos afazeres, enquanto Maria aproveita a oportunidade para desfrutar da presença de Jesus. Irmãos, quem dera que nós tivéssemos mais tempo para desfrutar da presença de Deus, que nós tivéssemos força, que nós tivéssemos vontade de Deus, e que aquilo que o salmista disse, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Isso é muito lindo. Quem sabe você está precisando ter esta vontade de Deus. Algumas pessoas parecem estarem cansadas de Deus. Parece que Deus é um fardo para ele. Parece que a igreja é um fardo. O evangelho é um fardo. Até porque foi colocado na sua mente que o evangelho é cruz. E cruz não é coisa boa para a gente carregar. Mas o Senhor Jesus disse que nós devemos pegar a cruz todos os dias. Se Jesus está conosco todos os dias, e temos cruz todos os dias, é possível carregá-la. Sozinho nós não podemos carregar a nossa cruz, mas com Ele nós vamos carregando a cruz todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. E aí ora nós nos comportamos como Maria, que estamos doce, que estamos sorrindo para Deus. Para onde a gente olha, vê Deus. Com quem a gente fala, sente a presença de Deus. Senta na mesa para comer, é uma alegria. Parece que recebemos assim um toque especial naquele dia. Se emociona fácil, chora, canta, sorri. É Deus na terra. Tem dia que nós estamos uma Maria, fervorosos, alegres, felizes demais. Alguém chega e diz: como é que está, meu irmão? Ele diz: estou bem demais, graças a Deus. Às vezes não está tão bem, mas ele está num dia de Maria. Ele está num dia em que ele está vivendo aquele momento de estar sorrindo para o mundo espiritual, para o reino de Deus. E tudo é maravilhoso, tudo é maravilhoso.
Mas há momentos também que nós reagimos como Marta. Estamos tão ocupados que parece que as coisas do reino de Deus é um peso para a gente. Questão financeira, as nossas contribuições, parece pesar. Os cultos, as funções, os cargos, as tarefas, parece que estão pesando demais e dá vontade de se afastar um pouco. E se alimentarmos a ideia, o mundo de Marta vai nos engolindo, vamos sendo vencidos, porque algumas pessoas permanecem no mundo de Marta até hoje, e quando tem a oportunidade de falar com alguém, ele quer puxar esta pessoa para o seu mundo, ele quer puxar esta pessoa para as ocupações, as preocupações, os anseios, os sonhos materiais, e ele fica tão ocupado, tão pesado. De início parece uma coisa extraordinária, maravilhoso. Eu quero me formar, eu quero crescer na vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí vive sonhando e alimentando essa alegria com sonhos que ele não sabe se chegarão a ser realidade um dia. Mas ele vai alimentando isso. Mas como nós, mesmo às vezes vivendo esse momento de Marta, nós não conseguimos ir além, porque a nossa alma não se alimenta de coisas, a nossa alma não se alimenta de ocupações e de agenda cheia, a nossa alma não se alimenta daquilo que é visível, a nossa alma não se alimenta de conhecimento, de teoria. A alma, na verdade, ela anseia por Deus, ela grita por Deus, ela clama pelo Deus Altíssimo. E todo aquele sonho, aquela energia, aquela força de viver um período como Marta lá na cozinha, no interior da casa, ocupada. Chega um tempo em que nós nos sentimos só, nos sentimos sozinhos, e sem percebermos a tristeza e a angústia, ela bate em nossa porta, porque estamos gastando tempo demais no mundo de Marta. E o próprio Jesus diz para ela, porque ela está agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Será que isso não tem a ver com a vida moderna? Será que este mundo de ocupações, de anseios, da correria da vida, não é exatamente este mundo de Marta, em que ela está preocupada, agitada de um lugar para outro? Cria aí na sua mente agora a imagem desta mulher, de Marta, no interior da casa, preocupada com coisas que nem vão acrescentar nada. Imagine o Cristo sentado lá na sala, na recepção da casa, e ele não está querendo saber como as coisas estão no interior da casa, porque ele não está ali para observar se as coisas estão exatamente conforme os caprichos de Marta. E nós muitas vezes somos exatamente isso, caprichosos com coisas que não vão acrescentar nada em nossa vida, que não vão modificar nada, que não vai que não vai promover nenhuma alegria, nenhuma paz, mas simplesmente um capricho pessoal. Eu já ouvi maridos falando assim: pastor, a minha mulher tem um cuidado tão grande com a casa, que se uma coisa estiver fora do canto, ela corre e coloca. Se alguém suja, ela está logo limpando.
e aí tem uma inquietação, é tudo no canto certo. Ela vai dormir cansada, amanhece o dia já ajeitando as coisas. Isso parece lindo, mas não é. Isso parece ser muito bonito, mas não é. E nem é saudável, porque isso é um capricho pessoal que nos rouba a paz. Se não estiver exatamente no local certo, do jeito certo, há uma inquietação na mente. Por isso Jesus disse: olha, não estais inquietos, não estejais inquietos por qualquer coisa. Mas nós, irmãos, somos teimosos, e vamos ficando inquietos na vida, de maneira que o nosso coração vai ficando lotado de coisas, de perturbações, porque estamos vivendo neste mundo de Marta, agitados de um lado para o outro. Os relacionamentos, o relacionamento conjugal está no prejuízo, os filhos também, o reino de Deus também. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Devemos ter na nossa mente o versículo de Paulo, as palavras de Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que orientação maravilhosa de Paulo. Combater o bom combate. E ele diz para Timóteo que aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas nós fazemos o contrário. O Senhor nos alistou para uma guerra, e nós não queremos tomar a posição de soldados, queremos fazer outras coisas. Mas o bom soldado, ele combate o bom combate, e ele tem uma carreira pela frente, ele tem uma trajetória a seguir, ele tem um plano de carreira, porque Deus está ali. E chegar no final sem prejuízos na fé. O que nós devemos realmente ter na nossa mente é não ter prejuízos quanto à nossa fé, quanto à nossa comunhão com Deus. Você pode trabalhar de 3 horas da manhã até às 5 da tarde, às 17 horas. Tudo bem, se você aguenta o tranco, vai em frente. Contanto que isso não diminua, não corroa a sua fé. Contanto que isso não te canse ao ponto de você dizer: eu não tenho condições de ir para a igreja, eu não tenho mais condições de dobrar os joelhos, eu não tenho mais disposição para pegar na Bíblia para ler um capítulo, porque eu estou extremamente cansado. Isso não está te fazendo bem, isso não te trará resultados positivos quanto à sua vida com Deus, porque você está vivendo como Marta, preocupado de um lado para o outro. Você pode sonhar com as melhores coisas da vida, não é pecado, contanto que isso não consuma toda a sua energia e o seu coração fique cheio de preocupações por esta vida. Você pode estudar, se formar, depois de graduado, você pode fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Você pode sonhar com tudo isso, contanto que você não se afaste da presença do Senhor, contanto que você não diga: eu não vou mais à igreja porque não tenho mais tempo. Eu já ouvi crente dizer exatamente isso: pastor, depois que eu cheguei nesse nível, eu não tenho mais tempo para ir à igreja. Que graça tem? Eu não tenho mais tempo para os meus filhos. Que graça tem? Conquistar coisas e perder aquilo que Deus nos deu como herança.
Glória a Deus, aleluia. E Marta está nestas condições de ter Jesus na sua casa. Não era comum Jesus estar entrando nas casas, porque quando você lê os evangelhos, você não vai ver isso com frequência, de Jesus visitando, entrando nas casas. Mas fazer como Zaqueu, que Jesus disse que ia até a sua casa, e ele desceu maravilhoso, maravilhado. E diz o texto, na versão Almeida corrigida, e ele recebeu Jesus gostoso em sua casa. O que nós precisamos é ter prazer de estar na presença do Senhor, de desfrutar da sua graça. Talvez por isso nós estejamos tão doentes emocionalmente. Talvez encontramos hoje tantas pessoas desequilibradas, com problemas, sem saber administrar a sua própria vida, porque não tem tempo para estar na presença de Deus. Jesus então traz a lição sobre esta inquietação. E ela diz: Senhor, tu não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Maria, ou melhor, Marta, está fazendo um trabalho legítimo. Ela é dona de casa. Mas Jesus não está condenando o trabalho. Jesus não está dizendo assim: olha, deixe de trabalhar e passe apenas a estar em minha presença. Jesus está dizendo que ela está inquieta. Nós podemos trabalhar todos os dias, mas nós não podemos viver inquietos. Ter ocupações é uma coisa, mas ter ocupação e viver inquieto não é coisa para crente. O que é que está trazendo ao seu coração essa inquietação? Não é comum que um crente em Jesus viva uma vida contínua de inquietação, de perturbação. Porque na presença de Deus nós devemos ter prazer. Você tem que olhar para você mesmo e dizer assim: eu realmente tenho prazer em servir a Deus? Eu estou tendo realmente o prazer de estar na casa do Senhor? É um prazer mesmo ou é uma obrigação? Jesus está dizendo que a inquietação, a perturbação, ela nos afasta das prioridades. E quem determina que é prioridade? Somos nós mesmos, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Você sabe o que é prioridade na sua vida? Vida familiar, na vida financeira, na sua formação, no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu ministério. Você sabe o que é prioridade. Você só precisa obedecer esta escala de prioridades na sua vida. E Jesus, após repreender Marta, dizendo para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olha como Jesus simplifica a vida. Veja a vida simplificada por Jesus. Nós estamos querendo muitas coisas, pensando em muitas coisas, sonhando com muitas coisas, abarrotados de coisas. Mas Jesus está simplificando e dizendo: não precisa de tudo isso. São vocês que estão se perturbando à toa.
E ele diz que, entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário. E ele chega a dizer ainda, olha, ou mesmo uma só coisa. E nós não queremos uma só coisa, irmãos. Nós vivemos num conflito entre os dois mundos. E então Maria é colocada como perfil de uma pessoa que soube simplificar a vida. Simplificar no sentido de que, quando nós servimos a Deus, e que o nosso coração realmente está ocupado pela presença de Deus, só isto basta. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glorifique o nome do Senhor Jesus por isso. Jesus está simplificando a nossa vida, mas nós ficamos inquietos demais. E tem pessoas que ficam procurando problemas na vida. Quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, fale com o Espírito Santo. Diga: Senhor, isto vai me trazer mais perturbação? Se isto for acrescentar mais perturbação na minha vida, não me deixe, não permitas que isso aconteça, porque eu não quero ser um crente perturbado, inquieto, ansioso, preocupado. Jesus, eu quero ter algumas coisas, mas eu não quero viver uma vida de escravidão, sem poder dormir, acordando cedo demais, dormindo tarde, comer o pão de dores. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, e você nasceu para ter uma vida, e não é uma vida como de uma pessoa comum, é vida abundante. Aleluia! A nossa paz não é a paz comum. E ele disse: eu deixo-vos a paz. E não é a paz que o mundo dá, é a minha paz. Você tem paz na vida? Se não tiver, você precisa ter paz em Cristo. Você está sacrificando seu esposo, está sacrificando sua esposa, os seus filhos, o seu tempo, as suas finanças. Você está correndo risco. O diabo está planejando armadilhas para te derrubar, e você ainda continua fragilizado na fé, por causa das muitas preocupações da vida. Eu te convido para viver como Maria, e Jesus diz isso. Maria, pois, escolheu a boa parte, e é interessante que ele diz: e esta não lhe será tirada. Que parte você escolheu para viver como crente? E nesse tempo de vida, já passando os 50, eu já me deparei com muita gente estressada, agoniada, perturbada, desorientada, ansiosa, vivendo às custas de alguns medicamentos para ter tranquilidade, para conseguir dormir. Mas eu não estou falando de pessoas do mundo lá fora, estou falando de crentes. Jesus quer te dar uma nova vida nesta noite. Ele quer te dar um sentido real para a vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele quer ver você deitando e dormindo, e acordando e olhando para a vida como um desafio que é possível ser vencido. Talvez você até diga o que Jó disse: Senhor, maldito o dia que eu nasci. Por causa das lutas e as preocupações, a provação que Jó estava passando.
Mas depois que ele viveu todas as lutas que um homem pudesse viver na vida, todas as angústias que um ser humano pudesse viver na vida, perdendo os bens, perdendo todas as coisas, perdendo a família, perdendo a saúde, ele ficou só vivo. Mas depois que ele passou por tudo isso, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem sabe muitos dos que estão aqui só conhecem Jesus de ouvir falar, por causa das inquietações da vida. Escolha a melhor parte. Prefira ter uma vida onde não seja abarrotada de coisas, e tenha uma vida quieta e tranquila na presença do Senhor, porque isso não te será tirado. Isso significa o que, irmãos? Que isto é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus para aqueles que entram para o mundo de Maria, aqueles que estão vivendo como Maria. Mesmo que o mundo esteja realmente em guerra, em que a economia não vá bem, a violência numa crescente, tantas coisas que a gente poderia falar aqui de tantas desgraças no mundo. Mas eu lembro daquele hino: com Jesus no barco vai tudo bem. Vai tudo bem. A tempestade está assolando, mas Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu te convido para ser feliz na presença dEle. Escolha a melhor parte. Escolha ser cheio do Espírito Santo. Escolha ser alegre e ter a alegria do Espírito Santo de Deus. Está na hora de você voltar a sorrir. Está na hora de você voltar a ter comunhão. Está na hora de você voltar a ter paz, em que a tua mente te acusa tantas vezes, e no silêncio você amarga este sofrimento. Mas o Senhor está dizendo: você está inquieto de um lado para o outro. Chegou a hora de você parar e de escolher a melhor parte. Aleluia.